Por que um milagre grego? Porque milagre, de fato, é como se fosse uma iluminação e assim surgiu a filosofia. Nossa, um milagre na Grécia fez a filosofia aparecer. Mas não foi exatamente isso. Esse milagre grego se construiu por conta de um contexto histórico determinado. A gente sabe que a filosofia, sim, surge na Grécia, mas porque determinadas condições históricas permitiram esse desenvolvimento de um pensamento racional, de um questionamento determinado sobre a sociedade, sobre a natureza, primeiramente, inclusive. Então, qual vai ser esse contexto histórico exatamente necessário a gente pensar? Pensa bem. Dentro de Atenas e outras polis gregas também, o que existia bastante era a discussão sobre questões públicas, sobre o governo, sobre a forma de governo, a própria democracia ateniense, as discussões entre os cidadãos. Lembra bem, quem era cidadão ateniense era um grupo muito restrito, mas esse grupo restrito discutia muito em praça pública, na ágora, sobre as questões da polis, sobre as decisões jurídicas, sobre as leis, votações abertas eram feitas nessas ágoras. Portanto, o debate político fez entre aqueles cidadãos atenienses, entre parte da população de Atenas, o desenvolvimento de um critério racional, de um senso crítico muito apurado, diferente, por exemplo, do que acontecia nas sociedades da Antiguidade Oriental, lembra? Egito, Mesopotâmia, todas essas sociedades, sim, existiam estruturas políticas, mas eram estruturas extremamente hierarquizadas, algumas até quase ligadas a uma teocracia, observavam o governante como uma divindade intocável. Pensa bem, se a gente observa o nosso governante como uma divindade, algo intocável, não tem porquê ficar discutindo criticamente questões políticas. E isso acontecia bastante no contexto da democracia ateniense, no contexto de algumas polis gregas. Portanto, essa vai ser a primeira base. E a segunda é essa possibilidade que os gregos tinham. Lembra bem, a Grécia fica na península, se situava esse conjunto de polis na península balcânica, de frente para o mar Mediterrâneo. A possibilidade de navegações fez com que, esses gregos percebessem que muitas vezes o que eles viam no mar não era exatamente aquelas explicações mitológicas. Então, eles comparavam o que eles observavam com as explicações mitológicas e percebiam um distanciamento nisso. Além disso, questões comerciais, trocas comerciais, necessidade de pensar a melhor forma de comercializar, conhecer culturas diferentes. Quando se faz comércio, o que mais precisa é lidar com pessoas diferentes. E lidando com pessoas diferentes, a nossa cabeça ela abre para uma questão mais cosmopolita, por exemplo. A gente deixa de ficar fechado na nossa cultura, conhece culturas diferentes. Portanto, esse apanhado histórico, esse contexto histórico todo permitiu com que os gregos, sim, tivessem a capacidade, não por um milagre, mas sim por um contexto histórico de desenvolver esse questionamento racional sobre a natureza, sobre a sociedade e, num primeiro momento, especificamente, nesse início da filosofia sobre a natureza.